matando. E por que que ele topou? Por que que ele mudou de lado? Na cadeia, ele assumiu o evangelho. Aí virou... Mas ele foi preso? Ele está preso. 10 anos. Tá preso. E por que ele está preso? Qual é o motivo da prisão? Um crime que ele não cometeu. Tinha um coronel, secretário de segurança, coronel do Exército, que estava sendo... tinha um bicheiro que estava pressionando ele, coagindo ele e tal, e aí, porque dava dinheiro para esse coronel. Aí mandaram de fora do Rio alguém para explodir. Como era um momento de atentados, explodiram o carro dele. Como tudo que acontecia no Espírito Santo ia para a conta corrente do Cláudio, esse foi também. Como ele devia lealdade aos militares, ele segurou e foi para a cadeia. Ele foi condenado a 42 anos de prisão. Hoje ele está em regime semiaberto. Meio que se escondendo por causa dos problemas de segurança. E ele se converteu, então? Ele se converte à religião. Hoje se é pastor. Converte à religião. Pastor da Assembleia de Deus. Pastor da Assembleia de Deus. Aí entra foi nessa história que ele resolveu, então, contar em função ele queria, o que ele disse foi o seguinte: eu quero passar o meu passado a limpo. Largar ele para a história e vou embora na igreja, porque a minha vida agora é na igreja. É o que ele alega. Também houve a influência de um ex-preso político, que é o Perli Cipriano, foi subprocurador dos direitos, subprocurador não, foi secretário dos direitos humanos dos 8 anos do governo Lula, que começou a frequentá-lo na cadeia com direitos humanos, porque ele tinha proposto para si próprio que ele iria para a cadeia e, dado a lealdade aos militares, ele ia amnesiar tudo. Ele não queria ser usado. Aí ele foi mudando, o Perli foi mudando a religião, ele foi criando uma outra situação, e ele alega o seguinte: eu não quero aparecer como arrependido, quem faz isso 40 anos não tem como se arrepender. Não quero passar como arrependido nenhum. Sabe? E não quero que ninguém tenha pena de mim. Eu só digo que eu mudei, então quero seguir minha vida. Entreguei para vocês o passado, está aí. E vocês contam também uma história de que, na verdade, o Cláudio Guerra virou sucessor do Sérgio Paranhos Fleury, o famoso delegado Fleury, quando este, num acidente que ele até joga algumas suspeitas sobre o motivo da morte verdadeira do Sérgio Fleury, como se não tivesse sido acidental e sim provocada. Ele conta que houve um júri, uma espécie de um júri. Eles se reuniram num restaurante em São Paulo e, evidentemente, essa reunião já estava com as cartas marcadas e decretaram a morte do Fleury. E ele dá os nomes. Como queima de arquivo. Queima de arquivo. Exatamente como queima de arquivo. E essa reunião era de empresários que financiavam... Não. Só de militares. E ele, como estrategista, que já estava na função de estrategista. Porque acontece o seguinte: ali tinha uma discórdia entre ele e o Ustra, o coronel Ustra. Porque ele não naquela tentativa lá em São Paulo que eles fizeram de guerrilha, o Japa foi preso pelo Fleury. E o Ustra queria o Japa, porque o Ustra e o Fleury disputavam quem ia pegar o Lamarca. O Lamarca, àquela altura, estava vivo. E o Japa era a figura que poderia levar o Lamarca. Então há muito problema do Fleury com os coronéis. O Fleury nunca aceitou o comando dos militares. Agora, os subordinados do Fleury, num gesto simbólico, deram a insígnia para o Cláudio Guerra, como se fosse agora você é o sucessor do Fleury, você é o novo Fleury. É até uma coisa meio mafiosa, né? Quer dizer, eles tramaram a morte do Fleury, determinaram a morte do Fleury, e o Cláudio, tem uma parte desse trecho que eu acho muito interessante, que o Cláudio, ele deixa meio confuso. O que acontece? O Fleury morre, tá? E ele diz que o Fleury morre porque houve uma determinação dos militares de matarem o Fleury. O Fleury, além de tudo, estava extorquindo, estava fora da cadeia de comando. O Cláudio fala que ele estava viciado em cocaína, então ele precisava ser eliminado.
Bom, o Cláudio dá a entender no livro que, para o Fleury morrer, ele teve de ser traído por membros de sua equipe. Porque você acha que era fácil matar o Fleury? Não era. Não era. Não, de jeito nenhum. Certamente. O Fleury era um cara talvez mais perigoso do que o próprio Cláudio. O Cláudio era um homem perigoso. Então, então aí o que acontece? Quando o Fleury morre, os liderados do Fleury pegam a insígnia do Fleury e entregam para o Cláudio. E essa insígnia está com o Cláudio até hoje. Porque veja o seguinte, precisa também explicar, que aí fala, bom, fizeram uma reunião no restaurante X. Aí você vê que os coronéis não tinham unidade entre eles tinham grupos. Quer dizer, eles estão no mesmo local, não é? Mas eles não fazem reunião. Você faz as reuniões, vamos dizer, cobra d'água e tal. Agora, quando faz uma reunião para tirar... Fazem fora do local. Vão para o restaurante, que não é suspeito, e vão lá e fazem. E também no depoimento do Cláudio Guerra, contido no livro, fica evidenciado, mais uma vez, já se sabia, que vários empresários, vários grupos empresariais brasileiros estiveram por trás do financiamento dessa repressão, dos porões da ditadura. Sim, todos eles grandes. O do Banco Mercantil de São Paulo era um dos maiores. O dono da Itapemirim, lá do Espírito Santo, era outro, que é o Camilo Cola, foi suplente deputado federal pelo PMDB. O PMDB já não é o mesmo MDB, né? Já. Então, inclusive no livro ele conta um crime de um jornalista Gevô, que estava azucrinando a vida do Camilo Cola, e os coronéis mandaram gente aqui para matar o Gevô, e mataram o Gevô. Porque há um detalhe, não é? Você tem que acreditar ao Cláudio algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Cláudio ensinou, disse que ele sabia matar, quem matava é o pessoal matou. Então eles mataram. Eles e mais outros Cláudio Guerra que tem por aí, que ele sabe quem é, imagino que ele vai dizer isso na Comissão da Verdade. Então ele ensinou isso. Tudo que o Cláudio Guerra também falou, olha, cara, eu não posso matar no Espírito Santo, lá todo mundo me conhece. Como fulano em Brasília, quase que eu digo o nome do cara de Brasília, que está vivo, inclusive, também não mata em Brasília, vai matar em outro lugar. E de outro lugar vai matar no Espírito Santo. Isso era isso. Era comum isso. Né? E também nessa área de financiamento, o livro tem uma história muito interessante. Eu acho que é a história que eu mais gosto, e que eu mais gostei de apurar, que foi a do restaurante Angu do Gomes, no Rio de Janeiro. O que os coronéis fizeram? Os coronéis montaram uma maneira de financiamento em torno desse restaurante, em torno de uma sauna de striptease, de meninas de programa, ao lado desse restaurante. E ali fazia-se reunião dos coronéis, ali iam algumas pessoas importantes, e lá tinha um dos sócios desse esquema, era uma pessoa muito importante na época, que ainda está viva, o Augusto, que participava desse esquema de apoio e arrecadação de dinheiro, entendeu? Então, eles tinham realmente, além do que o Rogério falou, eles tinham alguns esquemas. Agora, veja bem, o Cláudio contou apenas o pedaço que ele participou, né, Rogério? Eu imagino que outros Cláudios poderão complementar isso. E tinham outras histórias. E essa circunstância foi uma coincidência, o fato do livro sair exatamente quando a Comissão da Verdade foi instituída? Tem 3 anos que nós estamos com ele. Tem 3 anos. Marcelo entrou um pouquinho depois. E eu estava com ele já há muito tempo. E então, nós estávamos trabalhando ele primeiro para falar tudo. Porque tinha coisas que ele não queria falar a princípio. Então, deu muito trabalho. Teve um momento que a gente teve ele tinha documentos, assim, ou lembrava as coisas de memória, os nomes? Nós puxávamos muito pela memória dele. E depois, quando o Marcelo entra no livro, o Marcelo começou o contexto das cenas que ele contava. O Marcelo começava. Só que o Marcelo vinha com um contexto tão perfeito
que quando chegava no Cláudio Guerra, ele lembrava de mais coisas, de mais uma pessoa, outra. Puxava pela memória dele. Puxava pela memória. Ele contava uma história e a gente ia buscar foram informações. necessárias muitas conversas com o Cláudio Guerra? Todas no presídio? Não. Ele já estava numa casa de idosos. Liberdade. Como é que é? Um regime semiaberto. Semiaberto, na casa de idosos. E não era fácil, porque a princípio ele ficou muito aterrorizado de morrer, de saber com quem ele estava marchando. Isso que eu ia perguntar. Aí aconteceu o seguinte, como o Espírito Santo não conhecia essa participação dele nos crimes para o regime militar, conhece toda a matança que ele fez, como um jornal lá meio frágil, eu joguei uma isca para a Tribuna, joguei uma isca para a Gazeta, dando a novidade que ele era um pastor. E aí combinei com ele que ele falaria sobre os crimes do Espírito Santo. Aí a imprensa foi em cima dele, ele com a Bíblia na mão, etc. Aí mordeu a isca. Aí eu falei, agora posso chegar, que todo mundo vai achar que eu vou fazer essa história sua de crime no Espírito Santo. Mas isso já estava passando quase um ano, que a coisa era meio complicada, ele andou tentando conversar com alguns companheiros, aí ficou ruim, para daqui, para dali. Nós fomos parando. Mas tem 3 anos. A Comissão da Verdade surgiu outro dia. Claro, quando chegou um determinado momento, a gente falou assim, vamos andar depressa para pegar a Comissão da Verdade. O livro, eu acho que o livro é um livro incompleto. O Cláudio pode acrescentar muito mais coisas na Comissão da Verdade. E ele está disposto a participar? Não, acrescentar não. Deixa eu dar uma cortada aqui. E porque nós botamos para ele dizer só o que ele fez. Nós não queríamos o que ele sabia. Ele sabe muita coisa. Certo. Porque, para mim e para nós, o importante era mostrar um personagem da ditadura militar que matava. E como matava. Que fazia atentado como ele. Ou seja, uma pá de cal naqueles que diziam que não houve nada disso. Ninguém tem isso é invenção da esquerda. Não tem nada. São relatos tão ricos e tão detalhados que quando a pessoa lê, fala assim, isso aqui realmente aconteceu, entendeu? Porque é uma... E realmente você vai ver, depois quando você faz a pesquisa para contextualizar, é exatamente isso. E vamos mostrar o livro. E o livro foi lançado pela editora... Top Books. Top Books. E qual é a edição, vocês sabem? Não sei, a gente não tem controle disso. Não. Eu não tenho ideia. Está sendo lançado em todo o Brasil. Agora que está chegando às livrarias, né? Então, ele começou a chegar às livrarias essa semana agora, né? Então, não sei, eu não tenho ideia de como é que está, mas há uma demanda grande, parece. Viu, Armando, tem uma coisa muito interessante que você vê como é que ele era um especialista em morte. Quer dizer, quando ele matou a esquerda, os esquerdistas, ele matou com um tiro sem sangue. Foi uma morte, acabou. Quando precisava fazer uma cena de resistência, ele matava com muito sangue. Né? E tem um caso que, quando ele fala, o Marcelo até ficou, quase que caiu da cadeira, assim, ficou olhando para mim, eu também senti. E tem um cara aqui, um tenente, que era especialista em explosivo, que vai para o Espírito Santo e quer tomar o lugar dele no Espírito Santo. E esse cara, ele acusa de ter matado a ex-mulher dele para botar a responsabilidade nele. E aí, ele mata esse cara, assim, com todo o ódio que ele estava possuído. Ele pega o revólver, atira na cabeça do cara, o cara apanha, ele levanta, rodeia o cara, vai na cabeça e pá! A cabeça do cara. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas quem quiser confirmar essas histórias todas estão no livro. É um livro que contém um depoimento bombástico, realmente importante. Parabéns pelo trabalho. E aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, já sabem como fazê-lo. Basta acessar o Alô Senado através do número 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.